Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda a Matemática. Os vetores aparecem naturalmente na física, por exemplo, o vetor velocidade ou o vetor força. Eu vou pegar dois vetores, o vetor v, que é o 1, 2, ou seja, a partir da origem eu avanço uma unidade no eixo horizontal e depois duas unidades no eixo vertical, e o vetor u, que é o 2, 1. Com esses vetores eu consigo efetuar uma soma. A soma de vetores é feita componente a componente. Eu pego a primeira componente do primeiro vetor e somo com a primeira componente do segundo vetor. 1 mais 2, que dá 3. Depois eu pego a segunda componente do primeiro vetor e somo com a segunda componente do segundo vetor, 2 mais 1, que por coincidência é 3. Então eu tenho o meu vetor soma, 3, 3, e vale lembrar que eu consigo fazer a soma de vetores utilizando a regra do paralelogramo. Eu também posso pegar um vetor e multiplicá-lo por um escalar. Por exemplo, o vetor 2 vezes. O meu escalar aqui no caso é o número 2. Funciona assim, ó. Eu pego o vetor e multiplico cada componente dele pelo escalar, que no caso é o 2, obtendo o 2, 4. O R2 é o conjunto de todos os vetores de duas componentes, tais que com esses vetores eu consigo definir duas operações, a soma de vetores e a multiplicação por escalar. A soma de vetores é feita componente a componente e a multiplicação por escalar, eu pego o vetor e multiplico cada componente dele pelo número k. No R2, todos os números envolvidos são números reais. E eu consigo generalizar a ideia. No R3, cada vetor tem 3 componentes. E surge aí agora o R4, o R5, seguindo a mesma ideia. Do R4 em diante não tem como desenhar. E o R1 é a reta real. Então o que é o Rn? É o conjunto de todos os vetores com n componentes e eu consigo definir duas operações, a soma de vetores e a multiplicação por escalar. A soma de vetores é feita componente a componente e na multiplicação por escalar eu pego o meu vetor e multiplico cada componente dele por um número k. No Rn, todos os números envolvidos aí são números reais. Uma aplicação bem interessante. O sistema de propulsão dos antigos ônibus espaciais envolviam 44 dados que eram armazenados num vetor. Ou seja, no sistema de propulsão de um antigo ônibus espacial, eles trabalhavam com um vetor no R44. O vetor nulo. O vetor nulo é aquele que possui todas as entradas iguais a zero. Em particular, no R2, ele é o vetor 0, 0. No R3, o vetor nulo é o 0, 0, 0. No Rn, o vetor nulo ele possui todas as entradas iguais a zero e são n entradas. Em 1888, o Peano estava estudando o Rn, percebeu quais eram as suas propriedades importantes e definiu espaço vetorial. Um espaço vetorial é um conjunto não vazio que contém objetos e esses objetos se chamam vetores. Com esses vetores, eu consigo definir duas operações, a soma de vetores e a multiplicação por escalar. Essa soma de vetores e essa multiplicação por escalar precisam satisfazer algumas propriedades. A soma de vetores funciona assim. Quando eu somar dois vetores, eu encontro um novo vetor desse espaço vetorial e essa soma ela é bem comportada. Ou seja, vale a propriedade
associativa, existe o elemento neutro da soma, dado um vetor V, existe o menos V, tal que quando eu somo o V com o menos V, eu encontro o vetor nulo, e a soma ela é comutativa. Ou seja, ela faz aquilo que se espera de uma soma simples. E a multiplicação por escalar? Eu pego um vetor V no meu espaço vetorial, multiplico ele por um escalar k e encontro um novo vetor desse espaço vetorial. E essa multiplicação faz aquilo que se esperaria de uma multiplicação. A propriedade distributiva vale sem grandes problemas e 1 vezes o vetor V dá o V. Ou seja, num espaço vetorial, a soma de vetores e a multiplicação por escalar fazem aquilo que se esperaria. E o que é interessante? Que nós poderemos agora generalizar a ideia de vetor. Então vamos começar a ver exemplos de espaços vetoriais. O primeiro exemplo é o Rn, que justamente serviu de inspiração para definir o que é um espaço vetorial. O Rn é o conjunto aquele dos vetores de n componentes, vetor no sentido tradicional lá da física, e sobre eles eu consigo definir a soma de vetores e multiplicação por escalar da maneira tradicional. Mas é interessante que agora surge o espaço vetorial das matrizes. Então como é que funciona? O vetor ele é o objeto desse espaço vetorial e esse objeto é uma matriz. Então nós podemos generalizar a ideia de vetor. O vetor agora ele é um objeto que tem que satisfazer algumas propriedades. No espaço vetorial das matrizes, a soma de vetores, que é a soma de matrizes, é feita da maneira tradicional, componente a componente, e a multiplicação por escalar também da maneira tradicional. Por exemplo, no espaço vetorial das matrizes 2 por 3, cada vetor é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. A soma é feita componente a componente. Por exemplo, no vetor V mais 1, a primeira entrada dele é a soma da primeira entrada do primeiro vetor com a primeira entrada do segundo vetor. E a multiplicação por escalar funciona da maneira tradicional. Por exemplo, o vetor 5V. Eu pego a matriz V e multiplico cada componente dela por 5. Outro espaço vetorial bastante importante é o das funções de domínio real. Eu vou considerar que o vetor ele é uma função e a soma funciona da maneira tradicional de soma de funções, a multiplicação por escalar da maneira tradicional de multiplicar um número por uma função. Por exemplo, eu vou pegar o vetor V, que é o 2 mais x, e o vetor U, que é o 2x mais x ao quadrado. Note que o vetor aqui é uma função. Quem é o vetor soma? Eu somo 2 mais x mais 2x mais x ao quadrado, dá 2 mais 3x mais x ao quadrado. Quem é o vetor 5 vezes? Eu pego a função, que é a 2 mais x, e multiplico por 5. 10 mais 5x. Então, o conceito de espaço vetorial ele vai permitir estudar propriedades gerais a diversos assuntos da matemática. Por exemplo, os vetores no sentido tradicional lá da física, as matrizes e as funções. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem todamatemática.com.